Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville. Hoje nós vamos para o nosso terceiro estudo de escatologia bíblica e eu quero falar especificamente sobre alguns indicadores do arrebatamento. Eu vou enumerar esses indicadores e vou dar o texto, tá bom? Não vou fazer exegese textual, porque a intenção aqui é que a gente estude junto a Bíblia. Então eu vou te dar os textos, você procura o texto, tá bom? E aqueles que forem mais relevantes, eu procuro aqui fazer uma pequena explanação, tá bom? Mateus capítulo de número 24, verso 3 diz assim, parte B. Em particular, lhe pediram, dizendo, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus ele começa a enumerar esses sinais. E o primeiro sinal aqui que ele vai estar falando aqui está no verso 4 e 5 do capítulo 24 de Mateus, que são muitos enganadores e muitos enganados. Olha só que coisa interessante aqui. Então, dois sinais, mas o primeiro sinal aqui é que muitos, o verbo aqui muito, aqui está dizendo muita gente mesmo, e em especial, eu quero falar aqui até mesmo aqueles que professam a fé no cristianismo, aqueles que estão dentro de uma igreja, nós somos os principais alvos do engano, né? Esses enganadores, eles estarão dentro da igreja e infelizmente enganarão a muitos, tá bom, querido? Muitos, isso aqui é um duplo sinal, muitos enganadores e muitos enganados, tá bom? Nós vamos ver isso daí, essa proliferação do erro, essa proliferação do engano também em Marcos capítulo 13, verso 22 e na carta de 2 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, tá bom? É interessante aqui que o próprio Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 4, verso 3, que nos últimos dias vão se amontoar doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então essa questão de muitos enganadores não é algo que pode nos abalar. Nós sabemos que dentro da igreja tem muita gente boa, tem muita gente ensinando coisa boa, tem muita gente ensinando a doutrina, mas tem muita gente por aí enganando, mentindo, né? Usando o evangelho para o seu benefício próprio, até mesmo para ganhar dinheiro em cima dos outros. Então a gente tem que ficar muito antenado nisso daí. E o próprio João, na sua carta ao João, no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer que esse é o sentimento, né? O sentimento é do anticristo. Olha o que ele vai dizer aqui em 1 João 4, 1. Filhinhos, e já é a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, João está falando aqui de falsos profetas que tem desde aquele tempo e que será um sinal da atualidade nos dias de hoje para a propagação do erro, tá bom? O segundo sinal se encontra em Mateus, nos versos 6 e 7, que são a guerra, os rumores de guerra. Hoje, por qualquer motivação banal, já é motivo de guerra, tá bom? E nós observamos muito, hoje a guerra é tecnológica, hoje a guerra é biológica, tá bom? Esse é o segundo sinal aí, a qual Jesus vai estar anunciando aqui na sua palavra, tá bom? Nós teremos um aqui que ele é bastante atual, né? A fome e as epidemias. O terceiro sinal aqui que eu encontro aqui em Mateus, no verso 7, é o sinal de fome. Eu não sei se você sabe, mas mais de 20 milhões de pessoas hoje morrem todo ano por causa de fome. E nós observamos aí essas epidemias, essas pandemias. Nós observamos hoje que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, né? Mas nós já passamos por vários tipos de pandemia, nós já passamos por vários tipos de epidemias, né? Hoje se fala-se muito do coronavírus, mas nós temos proliferações como AIDS, nós temos proliferações como malária, cólera,
tuberculose, dengue, né, que assolam a humanidade, e tudo isso são indicadores do arrebatamento, né, da volta de Cristo, né? Nós temos também terremotos e coisas espantosas aqui em quarto lugar. Mateus capítulo 7 vai falar também, né? Nós observamos hoje em que lugares que não são propícios os movimentos das placas tectônicas, hoje já existe sismos, né? Até mesmo aqui em Manaus, onde eu moro, existe índices, hora ano sim, hora ano não, né? De abalos sísmicos, né? Aqui vizinho, aqui o Chile, aqui, anualmente nós temos desastres terríveis por causa de terremoto, né? Coisas espantosas, né? Lucas 21 e 25 vai falar dos bramidos dos mares. Vocês bem sabem que no dia 26 de dezembro de 2004 nós tivemos ali o tsunami, algo terrível que aconteceu ali na Indonésia, tá bom? Em quinto lugar, em Mateus 24:9, nós teremos perseguições. Vou lhe dizer uma coisa aqui bem certa aqui. Nós cristãos, nós não temos que nos conformar e ser bem aceitos pelo mundo, não, pelo contrário, né? Por causa de Cristo, pelo amor de Cristo, né? Nós seremos perseguidos, não tem jeito, né? Em Mateus 5, verso 11 e 12, o próprio Jesus vai declarar: olha, bem-aventurados sois vós quando injuriares, quando vos perseguires, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa da minha causa. Então não adianta, se nós somos cristãos, nós seremos perseguidos sim por causa de Cristo. Então isso é um sinal visível. Nós temos um tríplice sinal aqui em Mateus 24:10, que é escândalo, traição e ódio, né? E essa expressão aqui, escândalo, traição e ódio, ele tem tudo a ver, né, com o que está acontecendo com os sinais acima, né? Enganadores, falsos profetas. Então tem tudo a ver com esses rumores de guerra, perseguições. Então no meio desse pandemônio aí de situações e de indicadores para o arrebatamento, devido a perseguição, devido guerra, né? Devido falsos mestres, vai acontecer muito escândalo no nosso meio, né? Tudo isso aqui é tratado no meio religioso. Vai acontecer traição, vai acontecer ódio, vai acontecer esse tríplice sinal aqui de perseguição, né? Escândalo tem tudo a ver aqui com escândalo moral, social, religioso, né? Aquele ditado popular que diz assim, puxar o tapete do outro. Então, não se espante quando você observar esse tipo de coisa, tá bom? O ódio aqui, né? Nossa, o ódio aqui ele é muito visível, né? O próprio Jesus vai dizer que uns aborrecerão o outro, tá bom, querido? Vou correr aqui, mas provavelmente esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2, tá bom? Um sexto sinal aqui, que é um sinal que a gente tem que ficar antenado, é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Então esses sinais aqui são muito alarmantes. Por quê, pastor? Um sinal alarmante porque é uma multiplicação da iniquidade, uma multiplicação do pecado. E eu não estou falando no mundo, estou falando no meio evangélico. Todos esses sinais estão voltados para dentro do cristianismo, para dentro da igreja, você está entendendo? Então nós temos aqui o aumento da iniquidade, pessoa pecando por qualquer tipo de situação, né? Pessoas, infelizmente, indo para o caminho mais largo, indo para a porta mais larga. O próprio Jesus, né, vai declarar em Mateus 7,13, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Tá bom? Então essa questão de iniquidade e o esfriamento do amor é bíblico, isso vai acontecer. Então muitos líderes hoje, muitas pessoas que outrora pregavam o evangelho, líderes abandonando a obra de Deus, o trabalho do Senhor, o ídolo do Senhor, por qualquer coisa, esse esfriamento de amor. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, uma escala muito grande de liderança, hoje servir a Cristo virou banalidade, né? Eu estou servindo, eu sou obreiro.
Ninguém quer mais isso, ninguém quer mais servir a Cristo. Então, nós estamos vivendo, com certeza, o esfriamento do amor em muitos lugares, né? Ser um pastor conservador que guarda os bons costumes hoje não é mais bem visto no meio da sociedade, não é mais bem visto nem no meio da igreja. Então, isso é uma problemática do esfriamento do amor, da doutrina, da palavra, né? De uma forma muito intensa hoje, tá bom? Nós temos também aqui um sinal que nós encontramos aqui em Lucas 16:20, que é a respeito dos dias de Noé. Então, perto da volta de Jesus, né, seria dias como se fosse o dia de Noé. E é interessante que as pessoas dos dias de Noé, elas tinham três coisas em comum: o materialismo, a indiferença e a violência, entendeu? Então, nós observamos isso, né, também nos dias de hoje, um materialismo terrível, uma indiferença com o ser humano, com pessoas muito grande, né? As pessoas do tempo de Noé eram pessoas violentíssimas, e não está muito longe, né, da nossa realidade, principalmente hoje no Brasil, né? Nós temos aqui também, sendo mencionado aqui, os dias de Ló. Olha só que interessante. É um dos indicadores do arrebatamento, os dias de Ló, né? Nós observamos aqui que as características dos dias de Ló é que muitos comiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, não estavam nem aí por nada, não estavam nem aí. As coisas acontecendo, né? Deus, aquele negócio todo, mas as pessoas estavam vivendo a vida normal, né? Nós estamos numa pandemia terrível de Covid, mas tem gente que está andando por aí, você está entendendo, anda sem máscara, compra, vende, aquele negócio todo, não se atenta, né, para as coisas de Deus ou para as situações que estão acontecendo. Nós vamos ver que uma das características do pessoal do tempo de Ló, que eles eram materialistas também, eram indiferentes também, mas eles tinham porém, eles eram imorais. Tá? A cidade era uma imoralidade tão ilícita que eles utilizaram o antinatural da sexualidade, né? O homossexualismo, o ID, tá bom? Coisas bizarras, tá bom? Nós observamos aqui um outro ponto aqui, a falta de fé, né? Interessante aqui, em Lucas 18:8, né? Diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que ele achará fé na terra? Né? Então nós observamos aqui que essa falta de fé não é os movimentos, não é a igreja, não é os... pastor, a igreja está aí, a igreja está... Não estou falando disso, eu estou falando no coração do fiel, no coração das pessoas. Às vezes estão na igreja, mas o seu coração está longe de uma confiança, está longe de uma fé fidedigna. O que é fé fidedigna? É uma fé que, independente de qualquer tipo de situação ou qualquer coisa que aconteça com a pessoa, mas ela vai se manter fiel. E nós não observamos isso. Nós observamos que existem pessoas que estão abandonando a fé por qualquer tipo de situação, né? Pessoas que não são mais leais ao Senhor, tá bom? Então essa é a falta de fé aqui que o autor que Lucas está tentando evidenciar aqui no seu Evangelho de Lucas, né? Grandes sinais no céu, né? Esses grandes sinais do céu pode até estar envolvido aí na aparição de discos voadores, que se não me engano é a homofologia, né? Disco voador, eu já cheguei até a estudar sobre isso, né? Nós temos visto, existe um filme Contato de Quarto Grau que eu assisti, é um filme que é baseado na vida real de uma pessoa que foi abduzida, né, até dissecada, né? Então esses tipos de coisa aí são sinais no céu, né? Que podem ser uma das situações. Nós temos também eclipse lunar, nós temos vários outros tipos de coisa que pode acontecer, tá bom? A multiplicação da ciência, né, descrita ali por Daniel, capítulo 12, no verso 4, né, que fala aí sobre a multiplicação da ciência. Muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Você percebeu que nós estamos dependendo hoje de laboratório para sair uma vacina, para poder a gente ficar imunizado? Você percebeu que a ciência se multiplicou tanto,
que hoje a gente está dependendo da ciência e a gente se esqueceu do que Jesus pode fazer pela igreja dele, do que Jesus pode fazer pelo mundo. Nós já se esquecemos do poder da oração. Você já parou para pensar nisso? Então é uma evidência aí da multiplicação aí da ciência, né? Nós teremos, para fechar aqui, nós teremos a apostasia, tá bom? Já está passando de 15 minutos, eu não desejo passar tanto, mas a apostasia, olha o que vai dizer aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, de 3 a 4, ele vai dizer, porque virá tempos que sofrerá sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, desviarão e não ouvirão mais a verdade, dando ouvido a fábulas. Querido, eu acho interessante que hoje os apostatas estão dentro da igreja. Eles não saem para falar. Porque apostatar da fé é você sair para falar mal daquilo que um dia você pregou, daquilo de uma vivência. Hoje tem apostado dentro da igreja que ele não sai, ele está lá dentro, ele é contra tudo, ele é contra tudo, tá ruim para ele, o louvor tá ruim, o pastor prega mal, o pastor não é formado, a mensagem tá ruim, tudo é ruim para ele. Apostata, reclama de tudo, de que um dia ele amava, de que um dia ele adorava, e está dentro da igreja hoje, e está puxando o pêndulo para trás, está puxando tudo para trás, entendeu? Então, a apostasia hoje, ela é bem visível mesmo, dentro da igreja. Além dos apóstatas, tem os escarnecedores, que é o ponto também evidente da volta de Cristo. Em Judas, eu quero até usar um texto aqui de Judas, no verso 18 e 19, ele vai mencionar 3 características de escarnecedores que vão existir. Os escarnecedores são pessoas que andam segundo a sua própria concupiscência. Eles não andam em prol de um grupo, ele não anda em prol de pessoas, ele anda em prol de suas próprias concupiscências. São pessoas que vão causar divisão, sim, não tem o Espírito de Deus, segundo Judas 18 e 19, né? Existe o texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, ele vai fazer uma dissecação de tempos perigosos, né? Tempos perigosos. Pastor, que tempo perigosos é esse? Esses tempos perigosos aqui, nós podemos dividir em alguns grupos aqui que vai acontecer nos últimos dias, né? São grupos de pessoas que desprezam a Deus e que desprezam a família, né? Está entendendo como nós estamos vivendo esses tempos? São blasfemadores de Deus, são pessoas que são blasfemadores de Deus, são irreverentes, profanos, de respeito às coisas de Deus, sem domínio próprio, inconsistente, conhece gente desequilibrada, né? Insaciável contra o pecado, peca, quanto mais peca, mais quer pecar, né? São pessoas atrevidas, obstinadas, insistentes em pecar, né? Sabe que está errado, mas continua pecando do mesmo jeito, né? Mais amigo dos prazeres de Deus do que amigo de Deus, né? Vive uma aparência piedosa, mentiroso, enganando, é inimigo do Senhor, inimigo das coisas de Deus, tá bom? Desobediente aos pais, desonra, amaldiçoa pai, amaldiçoa mãe. O segundo grupo aqui é os que amam a si mesmo, né? O primeiro são os que desprezam a Deus e desprezam a família. O segundo grupo aqui são os que amam a si mesmo, né? São pessoas egoístas, idólatras, pensam só nos interesses próprios, né? Avarentos, né? São amantes do dinheiro, né? Tornam até o dinheiro uma idolatria. Pessoas jactanciosas, preguiçosas, orgulhosas, gostam de se vangloriar. Conhece gente assim, gosta de se vangloriar? Arrogantes, pensam que não precisam de ninguém. Nossa, coitado, sozinho nós não podemos fazer coisa nenhuma, né? Enfatuados, cheios de egocentricidade, ingratos, incapazes, né? São pessoas que, cara, são incapazes de dizer obrigado, né? Você está fazendo bem e eles pensam que você está fazendo. Você sabe que 99% do trabalho da igreja é voluntário. E muita gente trabalha e muita gente diz assim, está fazendo mais do que obrigação. E tem gente que não ganha um centavo para fazer nada, dentro da igreja. E tem esse tipo de pessoas que são amantes de si mesmo, ele vai dizer, ó, está fazendo mais do que obrigação. Mais do que obrigação fazendo isso. Na verdade, o 99% do trabalho da igreja, até 100%, até os pastores que ganham financeiramente, poderiam estar ganhando muito mais.
poderiam estar advogando, poderiam estar sendo engenheiros, poderiam estar gerenciando a sua própria empresa, estão cuidando de pessoas, ainda tem gente que vai dizer que é obrigação, ganha para isso, ganha para obra. Na verdade, a gente faz um sacrifício para viver por amor à obra de Deus e por Jesus, tá bom? O terceiro grupo de pessoas é que odeiam o próximo, tá bom? São tempos, tudo isso está envolvido em tempos perigosos, são tempos perigosos porque, infelizmente, nos dias de hoje, existem pessoas cruéis que matam, que sequestram, que estrupam, que torturam, que roubam por prazer. Tem gente que rouba por prazer. Inimigo do bem, tá bom? Sem amor nenhum. Traidores, implacáveis. Nossa, isso é uma palavra terrível. Irreconciliável. Você pode fazer o que for. Essa pessoa nunca mais, irreconciliáveis. Né? O pecado já cauterizou na sua mente, ela já está com uma mente tão contaminada pelo pecado que ela é irreconciliável, incapaz de perdoar, sedentos por vingança, pessoas vingativas. Né? Você fez alguma coisa para ela, você falou alguma coisa para ela, ela vai viver com esse espírito de vingança até o dia da morte dela. Terrível isso. Caluniadores, mentirosos, caluniadores, inventores de males, né? São, como é que eu posso dizer assim? Eles são especialistas em prejudicar a pessoa. Aquilo que é tratado aqui numa mesa, aquilo que é tratado aqui no particular, ela faz questão de passar, de mentir, de caluniar. Tempos perigosos. São tempos da volta de Cristo, tá bom? Espero que você tenha entendido muito bem esses indicadores, tenha guardado na sua mentalidade, né? São indicadores da volta de Cristo. Até a próxima. A aula deu 22 minutinhos, um pouquinho longa, mas foi necessária. Deus abençoe. Tamo juntos.